Estamos aqui esta noite, domingo à noite, reunidos aqui nesse salão, para falarmos do Evangelho, da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar essa pregação falando um pouco do tempo. Como passa o tempo, né? Rápido, hoje, ainda mais hoje, na nossa vida moderna, corrida. Observem, nós não temos mais tempo para nada, né? Tudo é cronometrado na nossa vida. Nós vivemos com pressa. O tempo passa, não podemos negar. Hoje pela manhã, todos nós que estamos aqui, acordamos, né? Tomamos nosso café da manhã, tomamos banho, tomamos nosso café da manhã, fizemos os nossos afazeres, dia de descanso, né? Do trabalho, dos estudos. Alguns ficaram em casa, aproveitaram para descansar, outros lembraram da morte do Senhor, do amor, né, do Senhor, e as atividades domingueiras que todo mundo faz. E aqui já estamos, já é a noite, primeiro dia da semana já foi, né, praticamente. Está aí para iniciar a nova semana. Já passaram-se 5 meses do ano de 2019. Então estive pensando como passa rápido, né, o tempo. O relógio não mente. Começamos 7h30, daí já é 7h35, olha lá. Tá passando, o ponteiro tá rodando. O irmão costumava sempre falar nas suas pregações, isso me chamou muita atenção, e eu gosto sempre de usar isso, né, para pregar. Seres humanos, nós, né, o homem, digo, todos os homens, a humanidade, desde que é concebido, né, no ventre da sua mãe, ela tem o tempo, já está contado o seu tempo de vida. Ninguém pode negar, né? Basta olharmos no espelho. Outro dia nós nascemos e já estamos aqui, adulto, homem formado. Então todos os homens, né, que aqui nascem, né, são concebidos e nós nascemos aqui nesse mundo, tem o tempo, o relógio do tempo, que roda contra, vamos assim dizer, né? Contra o nosso tempo de estadia aqui neste mundo. Nós aqui estamos hoje. Teve muita gente que hoje fez o mesmo que nós, fez o que costuma fazer todos os domingos, fez os seus afazeres, almoçou com a família, tomou café da tarde e não está mais aqui. Tem muito nesse mundo. Aqui em Limeira devem ter muitos também na nossa cidade, por aí pelo mundo afora, que não estão, o tempo deles aqui neste mundo, nesta carne, neste corpo, cessou. O relógio do tempo deles parou, o relógio da vida, né? Não estão mais aqui. Então, quão privilegiados somos nós de estarmos aqui agora, hoje, esta noite, para ouvirmos do Evangelho, da graça e da salvação, desse amor, como cantamos aqui, esse amor sem igual que Cristo teve por nós. Então, somos privilegiados de estarmos aqui esta noite. Nosso relógio ainda está rodando. Então, esse é o primeiro relógio que temos contra nós, né? Vamos assim dizer, contra. Porque o tempo está passando. E o segundo relógio é o relógio da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Quando eu digo igreja, não digo um templo, né, ou um lugar físico. Igreja é um conjunto de pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, formando assim um corpo, formando a noiva. O Cristo virá, né, a promessa dele é que ele virá. Muitos podem não saber disso, você sabendo ou não, mas tem este relógio também. Este relógio está rodando também contra alguns que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus. Quem aceitou, para alguns que aceitaram, este tempo é mais que esperado, né? Mas para quem ainda não aceitou esta verdade, que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, a maneira com que Deus hoje fala com o homem é através da sua palavra. E o que está escrito aqui é que existe esse tempo, e nós não sabemos quando. Para quem já aceitou e tem o Senhor Jesus como Salvador, é a qualquer momento. Não sabemos, mas estamos aguardando. Não sabemos se vamos terminar essa pregação aqui, né?
Agora, meu amigo, minha amiga, se você ainda não sabia desse relógio, saiba que esse relógio existe. Ele está rodando. Podemos abrir a palavra de Deus. Cada um abra a sua Bíblia, por gentileza. Primeiramente, no Evangelho de São João, no capítulo 14. Nós lemos esse versículo hoje pela manhã. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1. O próprio Senhor Jesus aqui, enquanto estava aqui, nesta terra com os seus discípulos, olha o que ele falou para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é esse aqui o relógio que eu estou falando. É aqui que está falando. O próprio Senhor Jesus falou que tem esse tempo que ele vai voltar para buscar os seus discípulos. Hoje todos os que creem no seu nome, né? Vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim. Aí você pode me perguntar, mas já fazem quase 2000 anos, né? Mais de 2000 anos que isso foi dito. Em Hebreus, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, no versículo 37, ele nos diz assim, aqui o apóstolo, né, diz, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então, aqui, por que aqui, né? Virá e não tardará? Mas já faz mais de 2000 anos, vocês podem me perguntar. Mas a Bíblia está falando, virá e não tardará. Por que então, né? Que nós podemos julgar tão demorado assim? Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, pode esclarecer um pouco desse tempo. Porque, né? Já faz tanto tempo. Para nós, né? Para nós faz tanto tempo. Mas vamos ver o motivo. Deus sempre tem um motivo. Porque ele diz aqui um pouquinho, outras traduções diz mais um pouco, pouquinho. Então, aquele que vem virá. Várias traduções aí. Capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vocês prestaram atenção, que interessante aqui? Pedro cita uma outra época que aconteceu a mesma coisa. Esse versículo 5, né, e 6, ele cita Noé, né, quando o mundo foi engolido em água. Noé, se eu não me engano, ficou 120 anos construindo a arca, se eu estou certo. E vocês podem imaginar uma obra desse tamanho nessa época, quando não existia muita tecnologia, né, não existia engenharia, não existia faculdade, nada. O que foi necessário, né, para a construção dessa arca? Quantas pessoas envolvidas, trabalho braçal, carpinteiros, né, tudo. E diz lá, se eu não me engano, apenas 7 pessoas entraram nessa arca. Noé ficou 120 anos pregando. Acho que as pessoas que passavam ali falaram: o que esse louco está fazendo essa arca aí no meio do nada, né? Porque ele estava fazendo enquanto ainda estava seco. Isso era a pregação nos dias de Noé, do juízo que viria. E todas aquelas pessoas que viram e participaram juntamente com ele, apenas 7, né? Ele, a esposa, as filhas, os filhos, não sei, né? 8 pessoas, isso. E os genros? Isso, as filhas e os genros. Só 8 pessoas, né? E os animais que o Senhor ordenou. Nos dias de hoje, se transferirmos esse tempo de Noé para os dias de hoje, é a mesma coisa. Está sendo anunciado um juízo para este mundo. Lembra do relógio que nós falamos? Para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele vai vir para buscar os seus, mas vai vir como juiz de quem não aceitar, porque não aceitou. No 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Homens ímpios, o que são homens ímpios? Porque eles são ruins, eles fazem coisa ruim? Também, né? Mas é porque não aceitaram a obra do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é o 8. Então vamos lembrar daquele lá que nós lemos em Hebreus, né, 10, poucochinho de tempo. Então o que é poucochinho de tempo? Por quê, né? Porque já faz mais de 2000 anos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quantos dias? 2 dias, então, faz que o Senhor falou isso? Para ele né? Nós somos limitados, para nós são 2000 anos. Quantos dias mais o Senhor vai retardar? 1, 2? Nós esperamos que seja agora, né? Esse dia, hoje. Mas quantos dias? Por quê? 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lembra naquela passagem de João que acabamos de ler? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, há lugar para todos. Então, por quê que o Senhor está, né? Alguns estão achando tardio este retorno do Senhor? Porque a longanimidade do Senhor está aguardando para que todos venham a se arrepender-se. Para que, não querendo que alguns se percam, tem outra tradução que nenhum se percam, tem também que fala, senão que todos venham a arrepender-se. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje aqui estamos ouvindo esta palavra. Pela longanimidade do Senhor, nós estamos aqui com essa oportunidade aqui com a Bíblia aberta. Para que Ele está esperando esses dias? Para que você estivesse aqui hoje. Para que você estivéssemos aqui hoje, ouvindo estas verdades.
O que temos primeiro que entender é em que posição estamos nesse exato momento. Estamos aqui, o senhor longânimo, né, já disse, vai voltar. O tempo da vida está passando. Olha no espelho, cada um. Outro dia, a gente era menininho aí, estava correndo, né? Olha lá no espelho, ninguém pode negar. O tempo está passando. Tem esse tempo da vida. E o tempo que o senhor falou, da volta dele para buscar os seus. Então, que posição estamos nesse exato momento? Segundo a Bíblia, a posição que o homem está é de condenado. Podemos ler em João 3. João 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra é clara, né? Acho que não tem entrelinhas aqui. Não tem o que falar. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê, sinto lhe informar, já está condenado. Não eu. O Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, que posição você quer estar nesse exato momento, que você está nesse exato momento? Essa é a posição do que o homem ainda se encontra em seus pecados. Romanos 3, 23. Epístola de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 3, versículo 23. Nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito aqui alguns? Não está, né? Todos. Então, qual que é a posição do homem natural em seus pecados? Condenado. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, é mais claro que isso não existe. A grande dúvida do homem hoje são vários porquês, né? Temos vários porquês na nossa vida. Desde que nós nascemos, somos questionadores por natureza. Quem tem filhos pequenos aqui pode comprovar isso, né? Tem a idade dos porquês. Meus amigos lá, que a gente nada junto, tem filhos pequenos, falam: nossa, por que isso, por que aquilo, por que mãe, por que pai? Então já né? A gente já nasce com os porquês, questionando. Nós somos curiosos. Um dos maiores porquês da humanidade, que o homem natural não consegue responder e vive querendo responder, né? Vive querendo encontrar, vive querendo entender na sua própria sabedoria, seu próprio entendimento, e jamais vai conseguir responder se Deus não revelar. É o porquê morremos. A grande questão, né, da humanidade. Todos querem o remédio, né, a poção mágica aí da juventude eterna, mas esse porquê está ali, né, tá martelando na cabeça de todo mundo. E ninguém vai entender se Deus não revelar. Romanos, ainda, no capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó: porque o salário do pecado, o que é? É a morte. Então por que morremos? Porque nós temos um salário. A paga pelo pecado é a morte. Então é por isso que morremos, né? Em nosso estado natural, os nossos pecados, é esse o estado que nós encontramos. Nós temos um salário para receber, né? E o nosso salário, que diz aqui a Bíblia, é a morte. É isso que Deus nos revela através da sua palavra. A posição do homem é essa, é condenado e condenado à morte.
pois a paga do pecado é a morte. Nós nos tornamos pecadores no momento que nós fazemos a nossa primeira desobediência, primeira mentira, primeira desobediência. Por isso que isso que é o pecado, né? Desobediência contra Deus. A palavra pecado, o significado é desobediência contra Deus. E será que nós nos tornamos pecadores quando nós fazemos o nosso primeiro deslize na nossa vida? Gênesis, capítulo 2, lá no comecinho da Bíblia. Vamos ver se é nesse momento, né, que nós nos tornamos pecadores. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Deus criou o mundo, né, criou tudo, pela palavra do seu poder, diz a palavra. Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Recebi um versículo hoje, eu achei interessante, hoje não, essa semana. Viu que era bom. Daí ele criou o homem e viu que era muito bom. Diz aqui, nós não vamos ler agora, mas se alguém quiser ler, né? Fala da criação da terra, do mar, dos peixes, de tudo. E do homem e da mulher. E Deus viu que era muito bom. Daí, Deus deu uma única ordem para o homem. Aqui, uma só. No versículo 17 do capítulo 2. Mas da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é aqui, meus amigos, minhas amigas. Foi nesse dia aqui. O que o homem fez? Foi lá e comeu. Né? A mulher foi lá e, né, Satanás enganou a mulher. Ela foi lá, comeu, e deu seu marido, ele comeu. Então isso aqui foi a desobediência contra Deus, do homem, nosso pai Adão. Então qual que é a nossa herança que recebemos do nosso pai Adão? Irmãos, podemos nos chamar de irmãos, porque todos viemos de Adão, todos de um. Teve o início, o primeiro homem, Adão, e a mulher, né? Então, irmãos e irmãs, de onde que é a nossa herança? Que vem nosso pecado? Desse dia aqui. A partir deste dia, a terra foi corrompida. Não tinha nada, né? Não tinha pecado, não tinha morte. Mas a terra foi corrompida. Tudo, a criação geme. Dores, né? Os animais, tudo. Porque o homem sujeitou. Nós, nosso pai. Esse somos nós. Aqui está, da onde vem. Então a nossa condenação. Já estáis condenados. Mas felizmente, a palavra de Deus é perfeita. Deus é perfeito. Felizmente, o versículo que acabamos de ler em Romanos 6, ele não para na morte. Não sei se vocês observaram, nós lemos só uma parte deles, né? Podemos voltar lá em Romanos 6, 23. Então nós já vimos qual que é o nosso salário, né, que nós vamos retirar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, né, tem o dom, tem o presente de Deus, gratuito, de graça. Essa é a graça. O evangelho da graça e da salvação. Ou seja, pecador perdido, condenado, mas todo aquele que crê no que está escrito aqui, ó, no Senhor Jesus como seu único Salvador, tem o dom, tem o presente. Deus tem um presente para nós, irmãos. Gratuito. Gratuito para nós. Para nós não custou nada, mas custou caro, muito caro. Uma conta que jamais nem o homem mais milionário do mundo poderia pagar. Custou muito caro. Custou
a morte do Filho de Deus, vindo a este mundo, nascido de mulher, nascido de Maria, pecado à parte, né? Sem pecado, semelhante a homens, sem pecado. Ele não podia pecar, ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Filho, se fazendo carne, vindo a este mundo para nos salvar. Então, o preço é esse, é a vida do Senhor Jesus. Barato para nós, né? De graça, gratuito, o dom, o presente gratuito. Então, voltando um pouco, Deus sempre tem a resposta, é por isso que morremos, mas também tem a solução, né? O homem já está morto na sua condição natural, em seus delitos e pecados. Mas Deus olhou para o homem, amou o mundo, proveu seu filho, sem pecado, como já dissemos, né? Para nos salvar desse nosso estado de perdido. João 3,16, muito conhecido, né, esse versículo no mundo todo. João 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então preste bem atenção nesse versículo. Bem atenção. Amou o mundo. Ouçam. João capítulo 5, Evangelho de João, ainda capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse versículo, um único versículo da Bíblia, quantos versículos deve ter na Bíblia? Nunca contei, nunca pesquisei, mas deve ser milhares, né? Num único versículo, observem, ouçam, põe o verbo no presente, ouça, você que está aqui essa noite, ouvindo, ouça o que Deus está falando. Quem ouve, presente. Quem ouve a minha palavra, crê, presente. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente. Não entrará em condenação, futuro. Presente e futuro, né? Já não entra e não entrará. Mas passou. Olha o tempo lá rodando. Passou. Do quê? Da morte para a vida. Ouçam. É interessante, né? Esses dias um amigo meu, palestrante, me convidou para assistir uma palestra dele. Achei interessante uma das coisas que ele me disse, além de outras. Muitas coisas interessantes ele falou. Que o ser humano ele é expert em falar, em dialogar, mas deficiente em ouvir. Isso ele, né, uma palestra de business, de negócios. É verdade. Né? Às vezes nós, ou sejamos patrões ou empregados, nós temos que aprender a ouvir nossos clientes, ouvir o mercado, ouvir nossos empregados. Os empregados a mesma coisa, ouvir os outros empregados, ouvir o patrão. E tem que fazer o quê? Agir, né? Ter atitude. Isso aqui não está legal. Então é interessante isso falando nas coisas da carne, do mundo. Que observem qualquer diálogo que a gente inicia. É verdade, comecei a observar. Seja no trabalho, seja numa reunião informal entre amigos, todos vão falar, vai começar, o outro você fala uma coisa, o outro quer falar, mas poucos vão ficar só escutando, ouvindo. A gente é expert nisso, né? Em falar, a gente quer falar, mas ninguém quer ouvir. Observe para você ver. Aqui nas coisas de Deus,
É a mesma coisa. Ouve, ouça e tem atitude. É necessária atitude. Qual atitude? Se entregar, crer. Você foi trazido aqui esta noite, está ouvindo. Então coloque o verbo na conjugação correta, ouça. No presente, no agora. É hoje o dia da salvação. Da sua salvação. Não deixe para amanhã. Creia no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Ele se tornará o seu Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Aceite, esteja vulnerável. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Aceite esse presente, o dom de Deus. Deus está te dando um presente hoje. E caminhe junto com aqueles que estão nessa primeira posição, aguardando a vinda do Senhor. E não como na continuação ali de Pedro, nem vou ler, mas fala que virá como ladrão. Para quem não crê no Senhor, esse dia virá como ladrão. A gente sabe quando o ladrão vem na nossa casa? Não sabe, né? Se soubesse, a gente ficava lá esperando, né? Dar uma costa nesse, né? Mas ninguém sabe. Então, quem não crê vai ser assim, não sabe. Mas quem crê no Senhor sabe, né? Está aguardando esse dia. Então aceite essa verdade. Aceite, amigos e amigas, irmãos e irmãs, aceitem essa verdade. Saia dessa posição, condenado à morte. Vá para a vida. Tenha atitude através de Cristo, desta obra de amor. Hoje é o dia, 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Coríntios, Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, não deixe para amanhã. É hoje. A palavra de Deus, a Bíblia, está dizendo, está nos notificando, como o irmão disse um tempo atrás aqui, está nos notificando. Aceite essa notificação e aceite essa verdade, esse amor. É hoje, não deixe para amanhã. É hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? A alguns? A todos os homens. Então, meu amigo, aceite. Aceite essa graça, esse presente. Essa é a graça de Deus para com o homem pecador que se arrepende e crê no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que veio a este mundo, desceu, veio aqui, sofreu na carne também, padeceu fome, padeceu, né, teve sentimentos, andou aqui nesse mundo, viu, né, os seus corrompidos, o seu povo teimoso, olhou, amou o mundo e foi lá e fez a vontade do Pai,
A vontade do Pai era a mesma dele. Ele é Deus, Deus Filho. Ele foi até o fim. Então, irmãos e irmãs, para nós é grátis, mas custou. Custou para Deus, custou para o seu Filho. Aceite essa graça, esse presente. Como diz João, né, em sua epístola, tornemos-nos ouvintes e também praticantes, né, da palavra. Creiamos nesse amor. E temos. Quem crê, temos a salvação em Cristo Jesus. O que acontece, então, com aquele monte de pecado que nós acabamos de falar, né? Que não é que nós herdamos. Em Miqueias, capítulo 7, Miqueias é no Velho Testamento, no final do Velho Testamento. Miqueias, capítulo 7. Porque com aqueles pecados nossos nós não íamos conseguir entrar lá. O que aconteceu? O pecador arrependido que aceitou esta verdade. Oséias, Joel. Só um minuto. Miqueias, capítulo 7. No versículo 19, diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Será que é fácil achar alguma coisa no fundo do mar? Não deve ser muito fácil, não. Tem tecnologia hoje, mas mesmo assim, não é muito fácil, não. Acho que é impossível. Então, onde que vão ser lançados os pecados daquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Diz aqui na sua palavra. Todos os nossos pecados serão lançados nas profundezas do mar. Acabou. Encerrou, né, o pecado. Não resta dúvida. E aquele que creu e aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e os seus pecados foram esquecidos, jogados no fundo do mar, como é que ele agora fica? Como que ele está aqui neste mundo? Nós já vimos, né, ele está esperando essa vinda, esse segundo relógio, que para alguns é contra e para nós que cremos é a favor. Então é isso, é desse jeito, é agora, é já. O irmão disse uma coisa interessante hoje, é já. Nós já temos todas as bênçãos em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, né, em Cristo. Nós já temos. Basta tomarmos posse, crermos. E como que vai a pessoa que creu? Como que ele caminha nesse mundo? Marcos, capítulo 5. O Senhor Jesus mesmo aqui falando, uma mulher que havia 12 anos que havia suas enfermidades, padecia de muito sofrimento, chegou até ele, tocou nos seus vestidos, ela creu, ela teve fé. Se tão somente tocar, serei salva. Ela teve fé. E o Senhor sentiu e se voltou a ela. O que o Senhor diz a ela? 5:34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, como que você pode sair essa noite aqui dessa sala? Filho, filha, o Senhor falando, né? Tua fé te salvou. Vai-te em paz. É assim que o pecador, condenado, morto, que se arrepende e crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sai. É instantâneo. Não é nenhum milagre, não precisa vir aqui na frente, falar nada, chorar. Basta você aceitar essa obra. E como que a gente sai daqui? Hoje. Em paz quanto a esta questão, né?
como nós falamos do tempo, nós temos pressa para tudo hoje, né? Tudo é cronometrado. Então tenha pressa para isso. Tenha pressa para aceitar essa verdade. Aceite e vai-te em paz. Nos fez idôneos, né? Lemos hoje, Colossenses. Ele nos fez idôneos, nos fez aptos. Vai em paz. O Senhor abençoe a sua palavra. Podemos cantar mais um hino? É 46. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, o Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Eu por isso fugi, em Jesus me escondi, refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Tão feliz me senti desde que conheci esse imenso e notável amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Podemos agradecer ao Senhor? Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te damos graças, que agora temos um Senhor, um Salvador, podemos chamar de Pai. Agradecemos, podemos te chamar de Pai. Agradecemos por esta obra imensa de amor, seu Filho vindo a este mundo, sem pecado, pecado à parte, para amar-nos, nos dar esta posição que agora podemos tomar posse. Nós agradecemos por esses instantes, esse privilégio que tivemos de abrir a Tua Palavra e podermos
ouvir estas verdades e sairmos em paz. Agradecemos por esta semana que se inicia, estejas nos guardando até aquele dia que virá nos buscar. No nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, nós te damos graças. Amém. Amém.